Gisele é brasileira e mora na Espanha. Ela relata que a situação ainda está caótica e muito triste nas regiões atingidas pela tempestade. Durante os dias que eu estive de perto com vítimas da tragédia da chuva, eu acompanhei um grupo de brasileiros que se reuniram de forma independente e voluntária para ajudar em específicas famílias nas regiões afetadas. As regiões afetadas são regiões ao entorno da cidade capital Valência. Então não tem aqui como eu dizer a quantidade de cidades afetadas, porque não sei ao certo o número de cidades afetadas, mas posso dizer o nome de algumas cidades ao entorno, que são cerca aí de 30, 40 minutos de carro, ou seja, muito perto, que foram afetadas. Então cidades muito afetadas, como por exemplo Paiporta, Picanha, Catarroja, Benetússer e algumas outras cidades bem próximas a essas também foram muito afetadas. Eu acredito que essa comunidade brasileira, ela se juntou não só para ajudar a outra comunidade brasileira que mora nessas regiões, mas com o objetivo mesmo de resgatar forças, porque até aquele instante que eu estava lá, no dia 1 de novembro de 2024, a gente não conseguia ver autoridades governamentais nessas áreas atingidas. O que a gente conseguiria enxergar eram autoridades policiais fazendo bloqueio de estradas e fazendo sinalização para alguns veículos de emergência entrarem na cidade, como por exemplo, ambulância, trator, carros de funerária e até mesmo carros de polícia. Fora isso, eu não evidenciei nenhum tipo de outra ajuda nesses dias por parte governamental. Depois de quase 4 dias da enchente que marcou a cidade de Valência, eu consegui verificar que a ajuda já estava chegando às pessoas. As pessoas já tinham, por exemplo, coisas básicas como água, o que comer e papel higiênico já tinham nas suas casas, e que o pouco que elas tinham, elas dividiam com os seus vizinhos. Então eu lembro muito bem, uma das pessoas que a gente conseguiu levar uma ajuda era uma grávida espanhola que tinha um filho pequeno e tinha uma filha de mais ou menos 10 anos, e que ela falava pra gente que ela tava comendo atum e latas de grão de bico já fazia 3 dias, mas que ela estava super bem, que ela não tinha tido nenhuma intercorrência por conta da gravidez e que realmente ela precisava mais de papel higiênico e fralda para a criança dela. O que a gente conseguiu ver é que até por parte das vítimas, elas se solidarizaram com outras vítimas ao redor, porque nessas cidades que foram afetadas, a energia só começou a voltar nessa última semana. Então elas não tinham acesso à internet, não tinham como carregar um celular, então a falta de comunicação ocasionou o problema e a falta de alguns produtos. Mas infelizmente, a gente só conseguiu ver essa volta da comunicação para as pessoas nessa última semana, passado uma semana depois da tragédia. Mas esse grupo brasileiro que eu pude acompanhar, que foi coordenado por uma brasileira chamada Andrea Bonin, ela é maquiadora profissional e psicanalista, junto com seu marido, Júnior Bonin, ele desempregado, organizaram um grupo maior de brasileiros para levar mantimentos, produtos realmente até as zonas afetadas. Lembrando que as estradas estavam bloqueadas e a gente só conseguia estacionar um carro a pelo menos 2 horas de distância a pé dos locais onde a gente ia. O que ela viu foi uma enorme corrente de solidariedade entre as famílias afetadas. Outra coisa muito emocionante é o resgate das pessoas. Então, eu presenciei 2 histórias muito marcantes de brasileiros. A primeira foi de uma mulher de 45 anos, que ela é brasileira, dona de uma loja numa cidade chamada Paiporta. A água começou a entrar na casa dela por volta das 8 da noite. A casa dela era o mesmo local da loja de roupas dela, então ela decidiu fechar um pouco mais cedo o empreendimento dela para que ela conseguisse, cuidar do filho dela, que ela tinha acabado de ter, fazia 14 dias.
Então era o mesmo local a loja, o mesmo local a casa. Só que em questão de 10 minutos a água chegou até o joelho dela e ela começou a pedir ajuda para os vizinhos de cima e ligar para essa brasileira que faz parte desse grupo que organiza as doações para pedir ajuda. Porém, essa brasileira não conseguia ajudá-la porque as chamadas estavam todas ocupadas para emergência, seja polícia, ambulância ou outro órgão governamental. E quando elas conseguiam conversar com alguma ajuda, o suporte não conseguia ajudar, porque não conseguia chegar até essas cidades, porque a água já estava realmente muito alta e não tinha uma estratégia até então de ajudar as vítimas que necessitavam com mais urgência. Então a solução dessa brasileira foi acionar a vizinha de cima, que ela tem cerca aí de quase 70 anos, para que a vizinha pudesse acionar outros vizinhos ao redor e conseguisse resgatá-la ali da onde ela estava, que era já a casa dela, porque ela não conseguia sair na porta da frente, porque a água já tinha sido invadida, e se ela abrisse a porta da frente, a água ia entrar com maior velocidade e muito mais rápido. Ela teve uma ideia de pegar uma vassoura, um cabo de vassoura, e estourar um teto, uma parte onde não tinha cimento, e que era mais fácil ela conseguir estourar isso com um filho de 14 dias no colo. Ela tinha uma escada de madeira e tinha uma esperança de sobreviver. E quando os vizinhos conseguiram resgatar o bebê, eles não conseguiam resgatar ela, porque a distância entre o último degrau de madeira até realmente o andar da vizinha era um espaço muito grande e eles não conseguiam puxar ela. Até que eles conseguiram, depois de algum tempo, a solidariedade de outro vizinho que enviou uma outra escada e assim ela conseguiu sair e sobreviver. E hoje ela está sendo amparada na casa dessa brasileira, Andréia, e do marido dela, que é o Júnior Bonin, na cidade mesmo de Valência. Ela presenciou cenas tristes, mas também cenas que encheram o coração de alívio. Então são histórias que eu presenciei muito de perto, que foram muito fortes, muito chocantes para mim, não só como jornalista, mas como pessoa, que num ato de realmente de humanidade, você pega na enxada, você pega na pá, você carrega ali baldes de lama, porque há uma linha tênue que até então dividia nós profissionais jornalistas da informação com os entrevistados, e tinha essa linha entre você ser a voluntária. E não existe. Quando você está no meio de uma tragédia, a informação é importante, mas é muito mais importante você estar ali ajudando aquela pessoa de uma forma mais prática, colaborando nesses dois meios. Então, eu estava ali para divulgar a informação dessas pessoas, para que outras pessoas soubessem da história deles e pudessem ajudar eles de forma financeira ou braçal mesmo, mas também como um ser humano, como a Gisele, como uma pessoa que esteve ali com essas pessoas, que a cada momento você passava pelas ruas e só realmente destruição, lamas com 1-2 metros de altura, carros capotados cheios de lama cerca de 2 metros de altura, ou seja, a altura do carro praticamente, e você vê como que aquilo aconteceu. E hoje, mesmo após 2 semanas da destruição, ainda tem muita coisa a ser feita, nem todas as ajudas chegaram. Então, há muitas pessoas ainda precisando de muitas coisas. Claro, as necessidades básicas já chegaram a muitas pessoas, principalmente água e comida e coisas essenciais, principalmente para crianças. Mas essas pessoas estão desalojadas, elas estão em casas de vizinhos, elas não têm onde ficar, elas não têm dinheiro para comprar nada, elas não têm trabalho e elas não têm uma esperança de ver a curto prazo as suas vidas retomarem. Então, acho que o meu papel foi um papel muito importante, mas mais do que isso, eu acho que o papel de ser o voluntário, de ser uma pessoa que está ali, né? Muitas pessoas estão indo ali todos os dias, carregando quase 2 horas, muitos pesos, né? Para chegar até aquelas cidades, porque não se entra carro. Era o que eu mais via nos olhos das pessoas que eu passava. Infelizmente, o povo está cada vez mais em alerta, segundo a jornalista. A previsão é de chuva para os próximos dias. A gente está na primeira semana de novembro aqui na Espanha e hoje é um dia que a gente recebeu a informação de que o fenômeno Dana está chegando novamente, ou seja, uma tempestade muito forte, ventos muito fortes
estão chegando não só na região onde eu moro, que é Barcelona, Catalunha, mas principalmente o litoral da Catalunha e o sul da comunidade valenciana. Então, nos próximos dias, infelizmente, as pessoas ainda podem perder muitas coisas por conta da chuva. Muito desgaste de trabalho feito até agora pode ser perdido, mas a única coisa que a gente não pode perder é a esperança de ajudar outras pessoas. Então, muitas pessoas ainda estão se deslocando de Barcelona, por mais que já começou uma chuva forte aqui, estão indo para essas cidades para ajudar outras pessoas. A gente vê hotéis, hostels se solidarizando e realmente ajudando pessoas que não têm onde se hospedar para ser voluntário e poder ficar nesses lugares. Alguns restaurantes se solidarizando com comida para voluntários, mas o que a gente mais precisa nesse momento é ficar em alerta, principalmente as pessoas que estão em regiões mais complicadas e afetadas já pela chuva, que os próximos dias tende a ter chuvas mais fortes. A Espanha está de luto. A paisagem antes alegre e turística se tornou sombria e triste. A enchente que atingiu a Espanha destacou uma falha grave, a ausência de avisos preventivos e preocupação com o futuro em relação às mudanças climáticas. Embora previsões meteorológicas possam sinalizar tempestades, a comunicação de risco para a população foi insuficiente, segundo os especialistas. Isso mostra a necessidade de políticas públicas preventivas.